Muito bem, meus irmãos, meus amigos amados, sejam todos muito bem-vindos aqui. Agora cedinho, final dessa madrugada, antecipando aí os primeiros raios do sol do novo dia, esse dia de preparação para o dia do Senhor. Nós louvamos a Deus por esta semana. Esse é o primeiro encontro de 3 encontros que teremos hoje aqui no canal, dentro do dia do Senhor. E entre uma programação e outra aqui, a devocional de agora, a devocional de 12h30 e o estudo da noite, aí a gente vai colocando a vida aí para andar, vai colocando a vida em ordem, organizando tudo para que amanhã a gente possa atender a santa convocação solene de Deus para a reunião de seus filhos em adoração ao nome dele, gratidão a Deus por nossa salvação. E amanhã nós teremos um tempero a mais da graça de Deus, que é a ação de graças que faremos a Ele pelo 6º ano de nascimento da nossa igreja. Conosco aqui, Júlia, Fabrício, nosso presbítero, nosso irmão Gibson, outros irmãos aí chegando também, amigos queridos, sejam todos muito bem-vindos, meus irmãos. Nós estamos indo agora para nosso 15º encontro, nesse tema sobre a ansiedade e o seu remédio para a nossa vida, né? A ansiedade e a solução da ansiedade, tá bom? Dada por Cristo aqui na sua palavra, como nos escreveu Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, nós temos o Sermão da Montanha, e esse assunto sobre a ansiedade, Cristo tratou aí desde o verso 25 até o verso 34, meus irmãos, tá bom? Os últimos encontros, a gente tem partido do diagnóstico que Cristo dá para os temores, para a ansiedade que no seu excesso pode trazer algum transtorno de pânico, né? Para a gente, levando ao desespero. A preocupação exacerbada com a vida nos leva a isso. E a ansiedade, como a gente pôde aprender aqui ao longo desses últimos encontros, a ansiedade ela não tem um ponto de partida necessariamente no nosso organismo físico. O organismo, pelo contrário, ele sente o reflexo, né, sobre o nosso corpo, o soma, como está aqui no texto grego também, é sobre o soma que vem, então, pode vir algum efeito e que os bons profissionais da psicologia detectam facilmente, né? Daqui a pouco eu comento sobre as ciências do espírito, as ciências hermenêuticas. No meio da semana, mais ou menos, a gente falou, mais no começo da semana, a gente falou sobre essa necessidade que ciências do espírito, como eram conhecidas, né, as ciências hermenêuticas, que mais tarde, depois de Kant, no século XVIII, a gente passou a fazer aquela separação das ciências naturais e, acima, as ciências supranaturais, né, as ciências humanas, como a gente conhece hoje. Essas ciências, no começo do século XX, lá na década de 20, quando começa o Círculo de Viena, então, essas ciências do espírito, tão antigas, desde o nascimento, ou desde o ponto alto ali da história da filosofia clássica, com os patronos da filosofia, né? Especificamente Aristóteles vai escrever uma obra que será a base para a biologia mais tarde e para a psicologia como conhecimentos. Mas aí, começo do século XX, final do século XIX, começa isso na teologia, sempre é uma interferência religiosa na raiz, na radix humana, essas grandes mudanças, quando elas acontecem. Por causa do ateísmo, naturalismo, evolucionismo, marxismo, um caldo efervescente ali de
da cultura e da sociedade humana e tendo também um efeito sobre as ciências, afastando-se cada vez mais para longe de Deus e da revelação, do conhecimento da verdade. Então, levou no começo do século XX o Círculo de Viena, uma reunião de intelectuais e pensadores e cientistas, a determinarem, a autodeterminar, tá certo? Que a ciência só é ciência se ela seguir o método, se ela seguir o método racional e matemático, tá? Então, o método físico e matemático. Se não tiver como método o método físico e o método matemático, tal conhecimento não é conhecimento em si mesmo, não é uma ciência. A palavra, até para a Bíblia também, conhecimento e ciência é a mesma coisa, tá? Agora, não entenda ciência na Bíblia como o conhecimento metodológico científico moderno, tá? É outra coisa. Mas, basicamente, a ciência e conhecimento são termos correlatos, inclusive na Bíblia, tá? Diferente de sabedoria, tá certo? Diferente de intelecto, diferente de inteligência. Mas, com essa preocupação de firmar-se como, continuar sendo firmadas como ciências válidas, então a teologia, que era uma das ciências do Espírito, já antigas, muito antigas, então experimentou o liberalismo teológico por causa desse afastamento da revelação. Uma nova interpretação foi dada. E aí, nesse período, então, no começo do século XX, pensadores importantes começaram a pensar a hermenêutica, tá bom? Eu comentei sobre um e vou falar dele depois, porque foi alguém que deu um avanço no conhecimento que já tínhamos desde James Orr, um pensador cristão, lá do século XVIII, mais ou menos. James Orr, ele organizou, primeiramente, a ideia de cosmovisão, embora esse termo tenha nascido do próprio Immanuel Kant, mas mais tarde a gente tem, de fato, alguém pensando a filosofia da filosofia, pensando sobre a visão de mundo, a cosmovisão. Eu anunciei ontem para vocês, e acho que anteontem também, que hoje a gente faria um estudo de caso em Marta e Maria. Está lá em Lucas 10, de 38 a 42. Mas, embora eu mencione, faça menção hoje daquela passagem, tá certo? Para vocês, mais à frente, nós vamos fazer o seguinte: como amanhã nós teremos culto único, um culto único, às 16 horas da tarde, pretendemos iniciar. Peço a todos vocês que cheguem mais cedo, é claro, até por questões de acomodação, tá bom? Então, pessoal, vamos procurar chegar mais cedo. Para as 16 horas, 4 horas da tarde, a gente poder iniciar o culto de adoração ao nosso Deus e depois teremos o café comunitário. E ali a gente vai ter a exposição presencialmente com os irmãos e esperamos transmitir aqui no canal. Porém, aquele culto solene da manhã que a gente transmite às vezes aqui pelo canal, nós teremos a transmissão 9h30 e aí nós traremos então uma palavra, tá? Não será necessariamente uma exposição exegética do texto, mas a gente vai trazer aqui uma pregação, tá certo? Estudando, levando em consideração o que temos visto aqui pelas manhãs, nesses 15 encontros com este aqui, e aplicando para a vida da igreja, tá? E aí a gente vai tomar ali a situação e aprendermos dela, com ela, através das personagens ali do ensino de Cristo, naquela passagem de Lucas 10, de 38 a 42. À tarde nós teremos aquela exposição já prometida em Romanos,
capítulo 12, verso 10, tá? Agora, nesse momento, a gente vai orar para voltarmos para o texto, partirmos de novo do diagnóstico de Cristo, como eu disse no comecinho para vocês. E o diagnóstico de Cristo aqui para a ansiedade, para a preocupação exagerada, porque há um sentido bom da ansiedade, faz parte da nossa sobrevivência, tá certo? Mas essa ansiedade aqui, ela é pecado, tá certo? Essa ansiedade aqui é a falta de fé, é a pouca fé num grande Deus, que nos leva a titubearmos muitas vezes, tá bom? Conosco aqui também já chegaram por aqui Netinho, Gero, Deus abençoe os irmãos, a todos que estão aí também acompanhando a gente sem participar do chat, sejam muito bem-vindos, amigos e irmãos queridos e amados. Esperamos ter uma caminhada aqui, tá bom? Nessa hora entre 5 e 6 da manhã, desse dia de preparação. Tem gente falando lá no grupo, pedi a um ou dois de vocês aí que dê uma olhadinha aí no grupo da igreja e dê uma assistência para a gente. Parece que Júlia já colocou o link, chama a atenção aí da turma para o link, tá certo? Para que venham para cá. Vamos orar então, meus irmãos, enquanto alguém providencia isso aí. Vamos orar agradecendo a Deus por mais uma semana. Como eu disse na abertura, esse é o primeiro de 3 encontros que temos dia de hoje aqui, dia de preparação. 5 da manhã, meio-dia e 30 e 19h30, tá certo? Então, temos aí um belo e glorioso dia de preparação, com o alimento da palavra, com esse alimentar também o nosso desenvolvimento espiritual, né? Através da oração, nossa sujeição a Deus, nossa submissão, também nossa gratidão, porque a oração ela não pode contar com a ausência da ação de graças, devemos orar com a ação de graças ao nosso Deus sempre, e pedindo a Ele que nos ajude na jornada de hoje, colocarmos tudo em ordem, para que amanhã todo o nosso tempo, meus irmãos, né? Mas não é ir à igreja também. Somos a igreja e vamos ao culto com os irmãos, adorar a Deus, e as demais horas do dia do Senhor, a gente aprendeu isso há poucos dias sobre o quarto mandamento, nós devemos nos aplicar a exercícios públicos, como o culto é um deles, não todos, mas um apenas deles, e também os exercícios particulares de nossa fé, tá bom? Leitura, meditação, ou pedir que alguém leia, ou rever uma pregação aqui no canal, tá certo? Ou visitar um enfermo, um encarcerado, tá bom? Ou ir evangelizar, convidar para os cultos da igreja, essas coisas, tá certo? A oração. Nós vamos orar então ao nosso Deus nesse momento, pedindo sua direção, agradecendo pela semana e por cada um de nós aqui presentes nesse momento, ok? Oremos, meus irmãos. Senhor, nós te damos graças e te louvamos por essa semana que vai se findando. Queremos render graças ao nome do Senhor. Teu é o reino, o poder, a glória para sempre, ó Deus amado. E nós te louvamos porque o Senhor nos fizeste teus filhos por meio de Cristo, o teu primogênito. Nós louvamos o Senhor porque o nosso Senhor Jesus também nos fez seus servos, seus discípulos e servos. Queremos agradecer ao Senhor por sua bondade infinita e a sua misericórdia em nos ter, Pai e Filho, enviado sobre nós, a igreja, a pessoa do Deus Espírito Santo, o Deus que habita em nós e habita conosco. Nós louvamos o nome do Deus Trino, o Deus único, vivo e verdadeiro, por esta semana que vai se findando e pelo início do dia de preparação diante do Senhor, junto com outros irmãos e amigos, e estando não só em oração, mas também expostos ao ensino da Tua Palavra. Queremos louvar o Senhor por este tesouro
e te pedimos que o Senhor agora, através do teu Espírito, nos guie e nos oriente. Toma em tuas mãos, ó Pai amado, os nossos irmãos que estão em viagem, que o Senhor os traga em paz para que amanhã nos encontremos, que o Senhor abençoe os nossos irmãos que estão ainda se recuperando aí, a saúde, desde viroses até outras questões também de saúde. Toma a vida, ó Deus amado, dos nossos irmãos mais velhos, nossos idosos, para poupá-los, a fim de que eles tenham esta alegria no seu coração de poderem também se juntar a nós amanhã. Toma as nossas crianças para guardá-las, protegê-las nesse dia, nessas férias que eles estão tendo, esse intervalo das aulas. Sobretudo também porque, ainda que não fosse o intervalo das aulas, hoje eles não têm essa atividade. Te pedimos que o Senhor os ajude, abençoe as crianças de nossa igreja, para que elas se desenvolvam em todos os campos de suas vidas, a fim de que se desenvolvam também, cresçam, para se tornarem homens e mulheres que glorificam o nome do Senhor, entendendo que eles vivem já debaixo do teu governo, vivem no teu reino. Queremos te louvar, ó Pai amado, por essa jornada que tivemos, estamos tendo ainda, concluiremos agora com a tua ajuda e a tua graça. É o capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, e já cobrimos aqui 2/3 dessa passagem, nos restando agora, de segunda-feira em diante, o capítulo 7. Pedimos que o Senhor continue firmando nossas vidas, firmando nossa fé em Cristo, o rochedo de nossa salvação, e todos aqueles amigos e irmãos que têm nos encontrado aqui, que o Senhor os abençoe e que o Senhor coloque o desejo no coração de que permaneçam aqui conosco, nos acompanhando, especialmente os que são de mais longe, que não podem estar conosco presencialmente nos cultos aqui em nossas congregações na região. Nós te pedimos, ó Pai amado, que o Senhor assista a cada um de nós, que o Senhor também receba nossa gratidão, não apenas pela semana que está se findando, e como também já te agradecemos por este dia que iniciará daqui a pouco, mas nós queremos te agradecer porque a expectativa que temos e com ela nos alegramos, porque nos alegramos com todos os que nos dizem vamos à casa do Senhor, é muito grande para o dia de amanhã. Rogamos ao Senhor que o Senhor cada vez mais nos ajude no desenvolvimento de nossa fé, de nosso amor e de nossa esperança, possamos, como Igreja de Cristo, Igreja do Senhor, Igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, amarmos cada vez mais esta verdade. Nós desejamos ser uma igreja cada vez menos com a atitude das Martas e muito mais com a atitude das Marias, aqueles que se quedam aos teus pés. Nós temos visto, percebemos a hiperatividade dessas igrejas empresas, são congressos, são departamentos, são reuniões, são atas, são burocracias, são tudo. Mas, infelizmente, não tem conseguido ser igreja do Senhor, porque estão presos, perambulando de lá para cá, daqui para lá, em suas próprias ansiedades, em suas próprias necessidades estabelecidas por eles mesmos no coração. A tua igreja, portanto, ela está descrita para nós na tua palavra. Ela é muito simples, ela é a reunião de ministros, tomando a palavra de Deus, aprendendo e instruindo, um povo que se reúna para a glória do teu nome em tua adoração, te buscando constantemente sobre o mundo e deixando o ativismo que poderíamos abraçar, o que já tivemos abraçados com ele no passado, para estarmos quedados aos pés de teu Filho, aprendendo diariamente, humildemente, mansamente, a tua palavra. Fica conosco, nos instrui através do teu Espírito, é o que nós rogamos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Jesus aqui, nossa irmã Lívia também já está por aqui conosco. Deus abençoe a vida de nossa irmã e todos os demais.
A gente viu aqui o diagnóstico de Cristo depois dele chamar a atenção para o fato de que as coisas menores que Deus criou, sendo enormemente menores do que nós, se Deus cuida detalhadamente destas criaturas, como não cuidaria de nós, feitos à sua imagem e semelhança? É importante a gente chamar a atenção aqui, finalzinho aí, meus irmãos, do verso 30, né? Gente de pequena fé, né? Porque antes de chegar a esse ponto aqui da ansiedade, Cristo já tratou da fidelidade. Vocês não têm como servir a dois senhores, tá? Para agradar a Deus tem que ser uma servidão gentil, amorosa, exclusiva, tá? Nenhuma outra coisa pode te controlar, te dominar, para que nenhum espaço do seu íntimo, do seu interior, nada acerca de sua fé seja corrompida, essa fé, mas que ela seja exclusiva em Deus, tá? Então, fidelidade exige exclusividade, meus irmãos, tá bom? De outra forma, nós exerceremos a idolatria, que é o mal com o qual temos lidado desde a queda do homem no jardim até os nossos dias. É uma luta muito grande, tá certo? Quanto a isso. Mas vejam que, ainda ensinando sobre a oração, no verso 10, uma das petições é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Também a gente viu depois da oração, quando Cristo fala, quando Cristo termina as 6 petições básicas da oração, modelo que ele nos deu, ele conclui, tá certo? Há aqui um final, tá bom? Há um final aqui da oração que a maioria esmagadora das pessoas que, embora não levando muito a sério a vida cristã, mas dizem que são cristãos, eles não oram esse finalzinho aqui. Tá? Alguém pode até falar, pastor, mas é porque não está na coleção dos textos majoritários. Não importa. Importa que é a verdade e que, além de não destoar do que está sendo dito aqui, concorda. Na verdade, traz assim um arremate à oração e é bem provável que, embora não estando no conjunto dos textos majoritários, que são base para as nossas traduções, mas segue o modelo da doxologia dos Salmos. Há uma nota, há uma doxa, uma opinião que é um louvor pessoal que o fiel a Deus, ele imite a Deus depois de contemplar o ser de Deus, depois de contemplar as obras de Deus, depois de dedicar a Deus sua confiança plena, ele então dá uma doxologia, uma nota de louvor final pessoal, tá certo? E que diz assim, no verso 12, meus irmãos: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O reino de Deus, a gente já discutiu aqui no verso 33, de que é o governo geral, total, irrestrito, ilimitado, que Deus tem sobre toda a obra, a sua obra da criação. Tudo que há foi Deus que criou, tá certo? E se ele criou, ele é dono. Sendo dono, ele exerce o seu governo sobre tudo e sobre todos, tá bom? Então, teu é o reino no sentido de que Deus governa livremente, totalmente, perfeitamente sobre todas as coisas. E dele é o poder, né? De onde se baseia o seu governo, o seu reino, porque o poder de Deus aqui é o poder criativo, o poder da criação, o poder criacional de Deus, trazer à existência tudo o que antes não havia. E depois de ter criado todas as coisas, ainda há o seu poder manifestado na obra da providência, que é o que Cristo está tratando a partir do verso 25 ao 34, ao combater a ansiedade, ao diagnosticar a ansiedade como pecado da incredulidade, tá certo? Como pecado de incredulidade, combater a ansiedade, dizendo
para os seus discípulos diante daquela multidão, e você tem que pensar sobre isso. Eu sou da multidão ou eu sou dos discípulos de Cristo? Eu sou a grande maioria esmagadora, sendo mais do que redundante aqui, ou eu sou daquela minoria, né? Aqueles bem pouquinhos diante da multidão, mas identificados como discípulos de Cristo, porque essa palavra tem mais efeito na vida daqueles que já conhecem a Cristo como seu Senhor e seu Salvador, que já têm uma relação pessoal com Cristo, tá? De repente, todos nós podemos dizer assim, não há nada que impeça a gente falar, né? Isso, não, eu pertenço a Deus, eu creio em Deus, né? Eu sou servo de Deus, eu sou filho de Deus. Olha a responsabilidade da sua fala. Mas aí alguém mais sabido do que a gente pode te perguntar, tá bom, já que você é tudo isso de Deus, me fala sobre Deus, me descreve Deus, quem Deus é, né? O que é que você vai responder mesmo? Né? Como é que você vai comprovar que você é filho de Deus, que você conhece a Deus, que você tem um relacionamento com Deus? Então a gente tem que ter cuidado, porque há uma armadilha muito grande para nós mesmos quando nos é perguntado: você crê em Deus? Aí você fala: creio. Só que você tem que lembrar que até mesmo São Tomás de Aquino, né, que é o reformador teológico do catolicismo romano, no século XIII para o XIV, Aquino, que foi um gênio na sua época, né, um grande pensador, filósofo e teólogo, Aquino ele teve problemas, porque Aquino defendeu o racionalismo por causa do realismo. Tá? Ele queria combater uma visão muito platonista, idealista das coisas, que vinha desde Santo Agostinho, e aí Aquino, que era um gênio de fato, né? A súmula teológica de São Tomás de Aquino é uma mini biblioteca, é uma obra impressionante, mas não quer dizer que ele acertou em tudo, não, irmãos. Na verdade, infelizmente, ele errou nas coisas fundamentais, em assumir o Deus de Aristóteles como o Deus cristão, o motor imóvel. E aí Aquino teve o problema de trazer o racionalismo para dentro da teologia. Tá certo? E isso foi muito ruim, provocou interferências na verdadeira percepção que temos que ter de Deus e, portanto, de nós mesmos. E São Tomás, ele, nessa interferência que causou o racionalista dentro da nossa fé, ele tirou algumas possibilidades de compreendermos, à luz da própria Bíblia, o que a Bíblia nos traz, tá certo? Então, a obra da criação, a obra da providência, fazem parte do poder que Deus tem, e o poder que Deus, o tipo de poder que Deus exerce no momento, que é o poder ordenado de Deus, tá? Ele exerceu seu poder absoluto dentro da sua soberania, e dentro da sua soberania, depois de tudo que ele fez, ele passou a exercer o seu poder ordenado, que é manifestado através da obra da criação e da providência de Deus, tá bom? Da providência dele para com as nossas vidas. Mas o governo, o poder e a glória, tá certo? A glória de Deus é o seu domínio sobre todas as coisas. Deus domina os céus e a terra. Deus domina sobre tudo, tá bom? Deus governa, e como ele governa? Através do seu poder e do seu domínio, da sua glória, tá bom? E o domínio, ele é justamente esse governo sobre todas as coisas, mas de uma maneira especial sobre nós, os seres humanos, tá? E aí a gente tem que saber se realmente somos discípulos, porque se somos os discípulos e não a multidão, nós então somos súditos desse rei que é Jesus, somos servos desse Deus maravilhoso e pertencemos, portanto, como cidadãos do reino dos céus, pertencemos a Deus, o reino de Deus.
tá? Não estamos do lado de fora, estamos do lado de dentro, tá certo? Então, é para esses que a palavra de Cristo está mais direcionada. E é claro, se é bom para os discípulos dele, que tem um efeito válido e maior na vida dos discípulos, é bom também para todo mundo, tá certo? Entretanto, é necessário que você se perceba se ainda é da multidão, como todos nós já fomos um dia, ou se você já foi feito por Deus discípulo dele, tá bom? Jesus diz lá no Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, que não foram nós quem o escolhemos. Por quê? Porque éramos mortos em delitos e pecados, tá? Éramos mortos. Mas ele nos escolheu, tá bom? A escolha é de Deus acerca de nossa vida. Nós não temos condições de escolher o bem, não há livre-arbítrio, a gente já tem batido nessa tecla e demonstrado por que não há livre-arbítrio. Você tem uma livre agência para escolher, fazer escolhas. Amanhã a gente vai ver a escolha de Marta e a escolha de Maria. Você pode fazer escolhas dentro da livre agência, mas livre-arbítrio é também escolha, mais uma escolha acerca do bem. A gente perdeu essa capacidade porque nos tornamos escravos do pecado e mortos espirituais. Tá bom? Então, ninguém antes de ser alcançado pela graça de Deus em Cristo deseja Deus. Porque como é que você vai desejar algo que você não experimentou, tá bom? E nesse caso, vem mais uma vez a interferência de São Tomás na racionalização das coisas, porque ele colocou para muito longe os tipos de fé, tá? Mas ele acertou em manter a verdade da palavra de Deus, que há uma fé natural que as pessoas têm, que é aquela fé que as pessoas usam para responder. Você crê em Deus? Creio. Essa é a fé natural. Quando ele está apenas dizendo creio em Deus, significa creio que Deus existe. Agora, se você perguntar onde ele está, quem ele é, como ele é, quais as características desse Deus, como é que você pode me falar de sua relação com Deus, como é que você se tornou filho de Deus, essas pessoas não saberão. Por quê? Porque embora tendo a fé natural, que degenera para o fideísmo, fé na própria fé, tá? Não, eu creio porque creio. Essa é uma fé vazia, tá certo? Creio porque creio é uma fé sem fundamento, é uma fé sem substância, é uma fé sem propósito. Nós precisamos de uma fé que não vem de nós, é dada por Deus, está em Efésios 2:8, eu já falei disso aqui para vocês. Tá bom? Que é uma fé especial que Deus nos dá para crermos nele. Tá bom? É como se Deus viesse, a graça se manifestando a nós dessa maneira. Deus tem algo que devemos comprar dele, que é a nossa salvação. Mas nós não temos o dinheiro certo, adequado e na quantidade certa e adequada para comprarmos. Por isso, há um convite da graça lá em Isaías: venham e comprem sem preço e sem dinheiro. É a feira da alma. É quando nos deleitamos diante da majestade do nosso Deus. Não mais e apenas como nosso Criador, mas agora como nosso Deus pessoal, manifestado no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O Pai que nos escolheu antes da fundação do mundo e nos predestinou para a adoção de filhos. O Filho que nos remiu dos nossos pecados através da sua redenção. E o Espírito Santo que, depois de ouvirmos o Evangelho de nossa salvação, ele vem como um selo autenticador de nossas vidas e também como um penhor para o resgate que Deus fará no dia de Cristo acerca dos eleitos do Pai, dos redimidos do Filho e dos selados do Espírito Santo. Isso aqui é o resumo de Efésios capítulo 1, versos 3 a 14, tá bom? Então, meus irmãos, é o pacto da redenção, como a gente chama ali na teologia. Aqui nós temos Jesus diagnosticando no final do verso 30 do capítulo 6, gente de pequena fé, homens de pequena fé, né? Por que vocês andam tão ansiosos?
e ele pergunta dando a resposta, né? Gente de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, beber, vestir, essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Não pode, esse é o pensamento da multidão ali em volta, tá? Esse é o pensamento da multidão que está aí. Mas esse não pode ser o pensamento do cristão genuíno e verdadeiro, tá certo? Porque esse excesso de preocupação, essa ansiedade, tá certo? Irracional, que não faz sentido para a fé verdadeira no Deus verdadeiro, tá? Pode levar a gente à derrota de nossa própria vida. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu pai, não é o pai das aves, o pai dos lírios dos campos, não é o pai dos pagãos, mas o pai dos discípulos de Cristo. O pai daqueles que agora são irmãos do Filho de Deus Pai, e portanto filhos do Pai. O Pai de vocês, o Pai Celestial, já sabe do que vocês precisam. Então agora o que é que a gente vai fazer para combater essa ansiedade pela vida? É buscar prioritariamente, antes de tudo, o reino de Deus e a sua justiça. Estarmos justificados em Cristo e buscarmos também a justiça do reino, praticando as obras do reino através da obediência à lei do reino de Deus, que é a própria lei de Deus que Cristo já tratou lá atrás no capítulo 5, meus irmãos. Então, esse é o remédio para nós. E todas essas coisas pelas quais a gente vive aí ansiosos, as coisas básicas, justificáveis e necessárias, porque eu já falei para vocês, estamos num período da vida em que as pessoas estão muito ansiosas. Eu vou falar aqui de uma siglazinha que os psicólogos têm usado muito nesses últimos tempos, nos últimos anos, e que é verdade, tá certo? A psicologia como uma ferramenta de detecção, de diagnóstico, porque lembrem-se, é uma das ciências do espírito, é uma das ciências hermenêuticas, é uma das ciências que interpreta o homem, mas não é toda a interpretação do homem, tá? Então, como essa ciência, como esse conhecimento válido, a psicologia é 10. O problema é que a psicologia, ela passou a se ver de uma maneira que não deveria se ver, como uma ciência física e matemática, para não deixar de ser ciência, o que fez deixar, na verdade, tá certo? E quando ela é usada desde o Círculo de Viena para os dias de hoje como agentes de controle social, através de psicoterapias ou de ocupação e o uso de substâncias, tá certo? De drogas, ou as duas coisas. O que vai fazer o paciente, entre aspas, deixar de viver aquele período. Enquanto uma pessoa está dopada, ela deixa de viver. E nós somos chamados para a vida. E não para uma suspensão da vida, como se fôssemos uma plantinha. E quando o efeito do remédio acabar? E quando a terapia ocupacional terminar? Quando terminar aquela ocupação ali? Né? Então a gente tem que pensar melhor, tá certo? A intenção de ajudar é boa, mas não é a ajuda que o homem, na verdade, precisa, tá certo? Então, busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. Só abrindo um parênteses aqui para vocês, há problemas realmente, tá certo? Há doenças de verdade, há problemas que a gente precisa de tratamento. É por isso que a psicologia não anda só, tá? A psicologia tem também a psiquiatria, que não é médico de doido como as pessoas apelidaram aqui no Brasil, tá? É um médico que cuida dessa área neural da gente, vai ajudar no que eles podem ajudar, desde que não comecem a filosofar em cima de coisas que de fato não pertencem ao seu nicho científico, tá bom? Mas aqui o que a gente tem é Cristo diagnosticando o pecado da ansiedade com a raiz na falta
de fé, tá certo? Na incredulidade. A necessidade de crermos, portanto, daí porque essa palavra é mais dirigida a discípulos e não à multidão, porque você precisa experimentar o amor de Deus. Ah, mas eu experimento o amor de Deus, eu como, bebo e visto também como todo mundo. É verdade, isso aí. Isso é graça comum, isso é amor comum. Para aquela pergunta, Deus ama todas as pessoas? É um sim ou não? Depende. Se Deus ama todas as suas criaturas, sim. Se Deus ama todos os homens como seus filhos, não. Porque nem todos são seus filhos. E como é que o pastor pode afirmar isso? Bom, deixando de lado vários argumentos que a gente poderia pegar aqui da Escritura, é só eu devolver numa resposta. Se todos são filhos de Deus, por que a maioria não será salva? Né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Estamos diante de um Deus soberano, todo-poderoso. Tá certo? Todo-poderoso. E aí vem o verso 24. Portanto, não se preocupem com amanhã. Tá certo? Esse é um reflexo de que, de fato, Deus está cuidando de mim no ponto de que, enquanto busco o seu reino e a sua justiça, me dedicando prioritariamente aos valores e princípios do reino de Deus, à vontade de Deus para a minha vida como ser humano, tá certo? O reflexo é esse. As preocupações com amanhã, elas vão deixar de existir, tá bom? Então não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas deste dia. E aqui é importante, porque eu não estou expondo aqui, tá certo? Exegeticamente o texto. Estou só aplicando, na verdade, nossos encontros aqui é mais para aplicações. Então, o que nós temos aqui é uma questão, primeiro, de prioridade com as coisas de Deus, priorizando não como uma aposta para ver se vai dar certo, mas priorizando porque você já parte de uma confiança total e restrita no Deus da providência, e não só da previdência, tá certo? Como a gente discutiu esses dias. E amanhã trará suas inquietações, tá certo? Os problemas deste dia a gente trata hoje, então é uma questão também de concentração. O ansioso é a pessoa mais desconcentrada que há, tá? Ansiedade em algum momento também é entendido como esta falta de concentração nas coisas. Amanhã a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, pela falta de concentração de Marta. Marta estava preocupada com coisas que têm importância, tem seu lugar, tá certo? Mas ela não tinha prioridade no reino de Deus até aquele momento, e ela não se concentrava nas questões do próprio dia de maneira correta, tá certo, meus irmãos? Então, é importante que a gente tenha estas coisas em perspectiva aqui. A ansiedade, meus irmãos, o texto em grego, na língua grega em que foi escrito o Novo Testamento, a palavra que a gente traduz por ansiedade, que algumas vezes é a mesma palavra traduzida para preocupações, né? É claro, dentro do contexto a gente está vendo que são preocupações exageradas, porque, é claro, pessoas responsáveis, elas são pessoas que se preocupam em algum momento, mas sem o excesso. Lembra dos excessos que a gente já falou algumas vezes? Excesso para nada na vida serve. Nada. Nem para comer, nem para beber, nem para vestir, nem para o relacionamento sexual. Para nada. Nada que você pensar, o excesso serve. É desonroso a Deus. Tá? Porque aí você não vai conseguir enxergar a linha fina que há entre uma vida com virtude, uma vida virtuosa e uma vida viciosa, uma vida de vícios. Isso se aplica ao trabalho, se aplica a tudo, tá? Você não pode sair da virtude e ir para uma virtude exagerada que se torna vício das coisas, tá bom? A gente tem que ter cuidado com isso aí. Existe esse parâmetro para que a gente encontre, tá bom? Jesus, quando visita Marta e Maria, ele está saindo, está ali naquela semana, né, antecedendo a semana do seu martírio, perdão,
a semana do seu sacrifício por nós, tá certo? E Jesus, então, ele vai caminhando, algumas coisas vão acontecendo no trajeto. A cerca de 10 quilômetros antes de chegar em Jerusalém, tem essa aldeia aqui de Betânia, onde moravam estes irmãos Lázaro, Marta e Maria. Então, Jesus visita aí Marta e Maria, né? Jesus e seus discípulos, ele não estava só, seguiram viagem, chegaram a um povoado, onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa, até que pela forma como está indicado, parecia ser um lugar onde Cristo já passava. Lá, acho que em João é falado da amizade que Jesus tinha a esses meninos, né, esses irmãos, tá certo? Sua irmã Maria se sentou aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Tem tradução que vai falar da ansiedade ou da preocupação de Marta, né? Foi a Jesus e disse: veja, a ansiedade com as coisas, a preocupação exacerbada, vai fazer a gente se tornar insensatos. E ela foi lá repreender a Jesus. Olha só o que ela achou que podia dizer para Jesus: Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho. Você deve ter na família, ou deve conhecer aquele tipo de pessoa egoísta que sacrificou a própria vida para se tornar um mártir. Olha que bênção aquele rapaz, deixou de casar, deixou de prosperar, deixou de ter a vida dele porque dedicou toda a sua vida a seus pais. Irmãos, cuidado, o pecado é muito sutil. Pessoas não abnegado. Cuidado, meus irmãos, cuidado, todo cuidado. Não, ela só faz do coração. Enganoso é o coração. Tá certo? É o que a Bíblia diz sobre nosso coração, que o nosso coração é enganoso. Tá certo? Eu lembro de uma vez de uma senhora, muitos anos atrás, numa igreja em que fui pastor, numa outra cidade, e aí uma cristã até com tendências pentecostais, ela tinha vontade realmente de ser uma mulher piedosa, mas nossos irmãos menos esclarecidos biblicamente, claro, não vão conseguir exercer uma verdadeira piedade cristã sem o conhecimento da palavra. E aí, numa instrução lá e tal, aí chegou o momento, alguém lá puxou o assunto, estava se falando sobre fidelidade, alguém chegou na questão dos dízimos e ofertas, e essa senhora com tantos anos de igreja falou, não, mas ela é conhecida por não contribuir com a obra. Não, porque assim, pastor, eu penso que o dízimo e a oferta a gente dá de acordo com o coração. Aí um presbítero das antigas, muito experiente na palavra de Deus, um roceiro, mas um roceiro cheio do Espírito Santo, falou juntamente comigo, com o pastor. Demos a mesma resposta no mesmo instante. A igreja olhou assim rápido para mim e para o presbítero sentado lá atrás, né? Essa mesma resposta. O problema está aí, enganoso é o coração do homem, né? Por isso que há quem não devolva para Deus o que pertence a Deus, uma 10ª parte do que pertence a Deus, tá certo? Que é uma diferença crassa entre discípulos e multidão, tá certo? A fidelidade a Deus, ela deve ser demonstrada. Não confiamos nas riquezas e confiamos plenamente em Deus. Então nós, com toda alegria, alguns já conseguem ter passado da barreira do dízimo e de pequenas ofertas. Há aqueles que vivem uma disposição total de sua vida e de seus bens ao reino de Deus, tá? Que já passaram desse limite. Então, meus irmãos, o que temos aqui é justamente Marta, a ansiosa, achando que poderia repreender, porque a ansiedade, ela nos leva a agir com insensatez. Nos tornamos insensatos conosco, com o próximo e com Deus, tá certo? E com as coisas também, porque a virtude de ser uma menina aplicada ao trabalho doméstico, isso é virtude. Mas mal usado, exageradamente, sem priorizar a Deus, sem buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, levou
Marta a demonstrar que sua virtude foi levada a uma conta exponencial, exagerada, do vício. Tá? Então, depois do que ela achou que seria uma reprimenda ao próprio Deus encarnado ali, o Senhor respondeu, repreendendo Marta. Mas ele não repreendeu com brutalidade, não foi uma reação de Cristo. Cristo sabia, ele estava preparado para ouvir aquilo. Ele estava vendo como é que Marta estava procedendo, mesmo ele ali ensinando. E Marta, em nome de servir a Cristo, eu quero receber bem a Deus na minha casa. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou usar do ativismo, do superativismo. Vou tentar fazer de tudo: atas, reuniões, congressos, departamentos, segmentação social na igreja, mulher para um lado, homem para o outro, menino fora do culto, sai para fora, menino, não venham até Jesus, menino, na hora do culto. Faz lá, menina, uma reunião com os meninos, chama de cultinho. Quem inventou o cultinho infantil, sabe quem foi? Foi Faraó. Por mais de uma vez, Moisés foi a Faraó e pediu: deixa que eu e meu povo possamos ir até o deserto, adorar a Deus no dia do Senhor e retornamos. E Faraó respondia: pode ir, as crianças ficam aqui no cultinho infantil, na salinha das crianças. Quando Deus, o Deus glorioso, ele quer ouvir o choro de bebês no culto. Ele quer ouvir o louvor que suscita da boca dos que mamam. Porque todo ser que respira deve louvar o Senhor. E aqui nós temos, então, Jesus repreendendo: Marta, Marta, ô Marta, sabe aquela chamada que a gente leva do pai, da mãe, do avô, da avó, do professor, da professora, de uma autoridade sobre nós? Emerson. Não é aquela coisa bruta, não há uma coisa destemperada aqui, mas é uma palavra tão branda que dói, que nos verga, que nos dobra. Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará dela. Esse é o momento, mais uma vez, você tem. Deus permite que você faça escolhas para o seu bem. E esse é um dos momentos. Amanheceu aí cheio de pavor, a semana está terminando, não conseguiu pagar tudo, não sabe como é o direito que vai ficar semana que vem, desempregou, divorciou, filho morreu, pai morreu, mãe morreu. Não importa o que as próprias ciências de hoje chamariam de gatilho para essa situação. Isso é só uma pontinha das coisas. O problema sempre é a falta de uma fé genuína e verdadeira em Cristo, o Senhor da vida. Ele mesmo é a vida, o caminho, a verdade. E nesse momento você precisa ser honesto, ser honesta consigo mesmo. E tomar a decisão. A fé, volto a dizer, a fé cristã, ela tem um conteúdo. Então, o que é a fé cristã? No que um cristão crê? Comece pelos credos. Significa creio. E ali está o conteúdo do que cremos minimamente como servos de Deus. A nossa ansiedade, para que tenha fim, é necessário que a gente leve a sério quando a gente ora: venha o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade.
O problema da ansiedade é que queremos sempre satisfazer a nossa vontade, boa ou má, pequena ou grande. E aí a gente cai naquele precipício que vimos ontem, estabelecemos um alvo para as coisas, fazemos como uma certa ex-presidente da República disse, fazer o diabo para chegar onde quer, para fazer o que quer, mas perder a alma. E quando alcançar a meta que você estabeleceu, você vai descobrir que desilusão da vida se torna alguém que chega num alvo que estabeleceu por conta própria. Não há realização em chegar nos alvos humanos fora da vontade de Deus que você estabeleceu. E isso é desastroso. Isso é desastroso. Quando chegamos a estar satisfeitos do que tanto perseguimos para alcançar, se abate uma grande desilusão. E agora que eu já tenho o que eu queria, o que será da minha vida? Pelo que eu continuarei vivendo? Nós não nos autorrealizamos. As coisas não nos realizam. As pessoas em nossa volta. Se você casou pensando que este marido ia te realizar, sinto muito. Se você casou achando que essa esposa linda, maravilhosa ia te realizar, sinto muito. Se você criou planos, expectativas de que teu filho que você ao longo da vida, com todo sacrifício, conseguiu até formá-lo no que você queria que ele fosse formado, eu sinto muito. Eu sinto muito. Nós não nos autorrealizamos. A realização da vida humana está no autor da vida humana, que é Deus. É nele que vivemos, existimos e nos movemos. E quando isso, de fato, se assenta no nosso coração, a gente não sofre com o que já passou e a gente não tem problemas de esperança com o amanhã. Não temos. Porque não nos pertence o amanhã. De modo que a ansiedade é pecado. O pecado da ansiedade é a incredulidade em Deus, o ateísmo prático de nossas vidas, da vida de qualquer pessoa ansiosa. E a ansiedade, ela só tem fim quando de fato passamos a crer em Deus ao ponto de buscar o seu reino e a sua justiça. Todo o tempo, toda a vida. Para a glória dele. Que Deus nos abençoe. Deus derrame graça sobre mim, me proteja de mim mesmo, do meu pecado, das minhas possíveis crises de ansiedade, e que Deus faça o mesmo pela vida de cada um de vocês. Possamos descansar seguros em Deus, o Deus que tudo criou. Nós devemos adorá-lo. Os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. E podemos confiar sempre, plenamente nele. Deus nos abençoe. Vamos orar? Nós te rendemos graças, Pai querido, e te louvamos por essa minissérie que tivemos sobre ansiedade. Esperamos que o Senhor abençoe a todos nossos irmãos e amigos, incluindo pastores, psicólogos, incluindo as pessoas do direito, o direito que é uma das ciências do espírito, uma ciência hermenêutica, e que para se firmar como ciência de acordo com as transformações sociais e culturais do século do nada, que foi o século XX, como chamou a Dornovação, até o direito deixou de ser direito. Nós te pedimos tua misericórdia sobre nós e sobre toda a humanidade, Senhor. Que a tua boa mão e a tua graça e que a manifestação da tua glória através de todos os sinais, não sinais para onde as pessoas estão perdendo tempo para olhar, como guerras. Guerra sempre existiu. Como
Fome, fome sempre existiu. Como nação contra nação, isso sempre existiu. Terremoto sempre existiu. Tsunami sempre existiu. Estes não são sinais. Estes sinais são dos princípios de dores. Nós temos que olhar para os sinais da redenção que estão aí. Estamos vendo, Senhor, o mundo, os incrédulos, os ateus, se preocupando em trazer de volta a abundância e a beleza da natureza. Estamos vendo no próprio homem um clamor da alma que eles não sabem identificar o que é. E por isso te pedimos que olhemos para os verdadeiros sinais, não do fim do mundo, não de uma destruição catastrófica. O mundo terá fim certamente, Senhor, para aqueles que perecem, para aqueles que estão sendo devorados por sua ansiedade, porque não creem em Deus, não creem em Cristo como Senhor. Mas para nós que cremos, tudo que aguardamos é novos céus e nova terra. Maranata, bendito seja o teu nome. Amém. Deus abençoe a todos vocês. A gente se encontra às 12h30 aqui no canal, em ponto, tá bom? Vou procurar não fazer o que eu fiz ontem com vocês, deixar assim o link aí, tá joia? Mas eu já peço que quem não assistiu ontem, 12h30, assista. E 12h30, a gente, com a graça do nosso Deus, é claro, a gente transmite ou daqui ou de outro lugar o nosso encontro, tá? O culto doméstico. E também 19h30 nós temos ali aquele encontro maravilhoso, dia de sábado, né? Dia de preparação, 19h30, a gente está tendo uma série de estudos em 1 Tessalonicenses, tá bom? Então eu aguardo por vocês e todos os convidados de vocês também. Deus abençoe, meus irmãos.